e vamos aos fatos. Alguns ministros do STF estão em Nova York, nos Estados Unidos, para participar do Lead Brazil Conference, evento promovido por empresários para debater temas como liberdade, democracia e economia. Mas eles não foram muito bem recebidos por lá. Vídeos que circulam pela internet mostram Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski sendo hostilizados e xingados por brasileiros. Vamos conferir. Alexandre ditador! Alexandre ditador! Supremo é o povo! 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 Alexandre de Moraes. Look who is here. Spend Brazilian people money. I will leave right now. Thank you. We are protest, but we are nice people. Mr. Alexandre de Moraes, come outside. Come outside. Yeah, não deixa ele encostar no você. Não deixa ele encostar no você. If you touch it, you'll be in a problem. Aí, ó, gastando dinheiro brasileiro. Absurdo, gente. Yes. Olha só quem tá aqui. Como é que vai o senhor juiz? Muito bem, senhora. É? Muito feliz pelo Brasil. Ah, tá bom. Mas nós vamos ganhar essa luta, hein? Nós vamos ganhar essa luta. O senhor tá entendendo? Que a gente vai ganhar essa luta? Tá bom? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior do que a Suprema Corte. Tá bom? Você não vai ganhar o nosso país. Foge! Isso mesmo, foge! Não seja grosseira. Foge! Não, foge! É isso aí. Tomé Abduch, ele está remotamente com a gente hoje. Tomé, você está em Nova York, é isso? Não estou, Pavinato. Eu estou no interior de São Paulo, na cidade de Itu. E como vocês também recebendo, né, essas informações do que aconteceu em Nova York, as coisas têm consequências, Pavinato. A vida não é assim, faça o que você deseja, o que você quer, numa nação onde nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. As coisas têm consequências. E nós precisamos aqui recordar o que aconteceu no Brasil. Nós tivemos ações e decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal que deixaram a nossa nação de joelhos. Entre elas, o fim da prisão em segunda instância. Isso colocou inúmeros criminosos nas ruas e deixou a sociedade brasileira abismada, preocupada, assustada. Depois disso, nós tivemos as decisões da 13ª Vara de Curitiba, do TRF4 de Porto Alegre, de desembargadores de Brasília sendo anuladas, como se tudo isso fosse maior do que os crimes cometidos por uma organização criminosa que estava implantada dentro do nosso governo. Com isso, soltaram, colocaram de volta às ruas o Lula, como se todos os crimes que foram cometidos não tivessem valor nenhum, simplesmente porque a vara, entre aspas, não tinha condição de julgá-los. Fizeram uma medida jurídica a qual devolveram em seguida os direitos políticos do Lula. E eles esperam que a sociedade compreenda tudo isso com naturalidade. A sociedade não compreende tudo isso. A sociedade está assustada, pois a última instância jurídica do Brasil deveria proteger a nação brasileira. Nós devemos ver dos nossos ministros a segurança jurídica, a segurança para a nossa sociedade. Aonde estão todos os criminosos da Operação Lava Jato, que devolveram mais de 6 bilhões de reais aos cofres públicos? Estão todos soltos. E em breve veremos o Cabral também nas ruas. É essa a Suprema Corte que o Brasil espera? São esses os ministros que dão segurança para o povo brasileiro, inclusive agora,
não permitindo que nós tenhamos liberdade de expressão, a liberdade do livre pensamento, de você poder exprimir a sua opinião sobre determinado assunto. O nosso país está de joelhos e eles estão pagando a consequência dos seus atos com o povo brasileiro. Deise, você que é uma jornalista experiente, se você fosse fazer assessoria de imprensa, né, para os ministros, você recomendaria essa viagem para Nova York, né? Com mais da metade da corte, são 6 de 11 ministros. Boa tarde, Pavinato, feliz aniversário. Né? Obrigado. Então, o STF está passando por uma crise de imagem, né? Isso é inquestionável. Assume para si um protagonismo que não é do judiciário, não é específico ao judiciário. Desde 88, né, desde a Constituição de 88, o STF tem assumido protagonismo tanto político quanto em assuntos que impactam na vida pessoal das pessoas. O Tomé mencionou alguns aqui. Diante dessa crise de imagem, eu jamais indicaria uma viagem dessas, ainda mais de 6 ministros, né, que tem problemas aqui no Brasil, tem problemas de imagem. Eu acho que tem outros problemas a serem tratados. Eu não concordo com essa agressividade que a gente tem visto quando passa do espaço público, né, quando vai para um espaço mais íntimo, ou da pessoa chegar com um celular no rosto do ministro agredindo. Mas o protesto na rua mostra que existe uma crise muito maior e que eles não estão coordenando com os anseios da população, né? E aí, com essa viagem para Nova York, esses protestos mostram ainda mais que a STF e a sociedade não estão se conversando, né? Eu vou colocar aqui também, nós temos, né, o doutor Bissoli, o doutor Luiz Felipe, que são advogados. A gente sabe que o ministro do STF é um juiz. E como juiz, ele tem que respeitar a LOMA, que é a Lei Orgânica da Magistratura. E a Lei Orgânica da Magistratura, ela prevê no artigo 35 que os juízes têm que ter conduta irrepreensível e também prevê em outro artigo que eles não podem exercer comércio nem participar de sociedade comercial e empresarial. Comercial é como o Código Civil antigo falava, né, do comércio, hoje a gente fala empresarial. E se ele for participar de uma associação, só pode ser de classe e sem remuneração. Aí eu pergunto, pode um ministro, né, ir dar uma palestra num evento privado, recebendo por essa palestra ou não recebendo por essa palestra, tendo todas, né, todo o trajeto, né, o voo, eu não sei se é por jato particular, não sei se é por primeira classe, por classe econômica, um hotel que deve ser um bom hotel, né? Ele pode aceitar esse tipo de convite a pedido de um grupo de empresários que podem ter interesses no STF, porque se eles têm empresa no Brasil, um dia ou outro, um caso deles vai para lá, né? Pode ou não pode, queridos? Pavinato, não é desejável esse tipo de conduta por 2 motivos. Primeiro, ainda que tivessem ido custeados pelo STF, não seria desejável porque seria um emprego de dinheiro público num evento privado, que não tem interesse coletivo nem institucional. E indo, ainda que custeados de forma privada, estão lá enquanto juízes que podem, como você muito bem colocou, julgar interesses desses envolvidos, custeados por eles. Pense que há pouco tempo atrás, nesse clubezinho de empresários que levavam ministros, tinha JBS, por exemplo, Odebrecht, dentre tantas outras empreiteiras, que depois a gente viu em escândalos de corrupção. Ou seja, hoje esses que custeiam uma ida luxuosa como essa, e digo luxuosa porque tem jantares caros, voos com conforto total, hotéis de luxo. Tem lá os seguranças. Quanto fica um preço desse? Ninguém está indo só para evento, é só olhar as imagens, todo mundo está passeando, fazendo uma compra numa lojinha, passeando num restaurante ali. Então é um benefício indireto, sim. Vale lembrar que isso foi ontem, tá? Foi ontem. Porque a Lídia é hoje e amanhã, não é, Deise? Pois é, então tem um ponto que o Alexandre tocou aqui que eu acho que assim, me choca como jornalista e como estudiosa de imagem, que é justamente esse fato do Barroso entrando numa lojinha. A gente, quando está na academia, né, Pavinato, que a gente viaja para congresso, professor aqui também, a gente viaja para congresso. Se a gente vai, por exemplo, com uma bolsa de estudos, tu jamais vai para um congresso e vai fazer festa ou vai matar um congresso para ir passear na cidade, né? Existe um comprometimento com aqueles que te financiaram. E essa entrada do Barroso ali na lojinha,
Tipo, isso dá uma impressão tão ruim pra gente. Pô, é sério que tu tá lá em Nova York com o dinheiro dos outros, passeando, enquanto o Brasil tá nesse caos e nessa instabilidade? Isso me choca muito. Parece que é um deboche, sabe? É uma cena ela é tão rápida no meio disso tudo, assim, mas ela choca, sabe? Olha o que eles estão fazendo lá, né? Parece que tem um desprezo. Olha o clínico. Eu não tinha parado pra pensar no lance da lojinha ainda. Agora, você veja, Luiz Felipe, você vai ter uma associação, aí você convida 6 ministros, ou seja, mais da maioria, tá? Mais da metade do STF está lá. Se um escritório de advocacia patrocina isso, o que acontece? Porque você que está em casa, você não está entendendo a gravidade disso. Você pode estar só revoltado que nem o povo de Nova York. Você pode estar só querendo xingar, esbravejar, mas você não entende um detalhe que é complicadíssimo. Escritórios de advocacia ou grandes advogados, quando fazem uma associação, fazem um grupo, montam um evento e mandam lá a passagem, o hotel, o luxo do luxo, o restaurante, mesmo que um ministro não cobre uma palestra, eu digo aqui, não sei se estão cobrando, mas que preço tem você ir e voltar com a sua respectiva esposa para Nova York, na primeira classe, num avião particular, jantar em lugar caro, ficar em hotel 5 estrelas, né, que a diária é mais ou menos, vamos pôr aí $2.000 uma diária, R$10.000. Aí você vai e volta, vai para esse evento, mesmo que você não receba por essa palestra, as pessoas, os advogados, os empresários que estão arcando, eles vão conversar com mais da metade do STF, doutor Luiz Felipe. Eles vão poder despachar casos, porque são seres humanos, ou não existe interesse nenhum? Bom, parabéns, Pavinato, meus colegas. Obrigado. Essa questão, eu remeto àquela frase de a mulher de César não tem que ser honesta, tem que parecer também honesta. Então, esse é um dos maiores problemas que a gente está vendo nessa viagem dos ministros. Ilegalidade não tem. A Luman permite que tanto os juízes, ministros, enfim, desembargadores recebam para dar palestras de cunho acadêmico e, pelo que eu estava lendo sobre a missão deles, vai falar sobre democracia, legislação. Então, eles têm o direito de receber, de fazer essa apresentação. Mas tem cunho acadêmico? Quando, por exemplo, eles são o agente da crise democrática no Brasil hoje. Isso é cunho acadêmico ou é cunho de defesa internacional? Não tem instituição vinculada a isso que traga alguma coisa. É fácil colocar na justificativa de qualquer convite o tema que você quiser. O que precisa ver é se lá os temas discutidos e a agenda, porque não é pública a agenda dele. E quem patrocina, e quem arca com isso, como eu falei aqui. Já que são autoridades em nome do STF, por que as agendas não são públicas? Porque não tem como saber lá qual a reunião que vai ser feita a cada dia. E eu digo mais, é importante também verificar, porque pode ter sim gasto de dinheiro público, porque, se não me engano, a segurança dos ministros, inclusive aqueles que estão na linha sucessória, eles têm direito à segurança e a segurança é paga por nós. Então, o agente federal, enfim, que acompanhar algum desses ministros, ele vai receber diário, vai receber hospedagem também para poder acompanhar o dinheiro. Então, seria importante ver se dinheiro público não está sendo gasto nisso daqui também. Acredito que os financiadores devem estar arcando com todas essas despesas, mas também é um ponto de atenção nós vermos. Por exemplo, você tem o escritório de advocacia, você patrocina a LIDE. Como é que pode uma coisa dessa? Ou você é um advogado patrocina a LIDE? Algum tempo atrás, Pavinato, é importante ver que não só a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, diversas empresas patrocinavam o encontro da Associação Nacional dos Juízes Federais, a Associação dos Magistrados Brasileiros, e isso por muitos anos. Se eu não me engano, pararam de fazer isso faz alguns 3, 4 anos que pararam de fazer isso. E realmente chama essa atenção. Principalmente se você falar dos federais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica são um dos grandes processados por essas entidades, são processados, financiarem o passeio, e realmente bancavam o congresso, bancavam a hospedagem, show, enfim, desses juízes lá, e geralmente algum resort, alguma coisa nesse sentido. Então seria importante a gente moralizar essa questão da palestra, enfim, desses convites. Eu acredito que se fosse ter uma maior transparência de informar quanto foi gasto com a ida desses ministros, o que foi gasto, onde foi gasto, aí isso poderia tirar um pouquinho essas dúvidas. Mas nunca vai tirar o que você bem falou da influência de um escritório de advocacia, uma grande empresa que tem várias demandas, arcar com o passeio de um juiz, de um ministro, de um desembargador. Isso é complicado, né? Porque uma associação, um evento, ele esconde quem está por trás. Não é a empresa
Normalmente o evento é feito com esse objetivo, né? Cria-se esse ar de algo mais coletivo para terem os interessados por trás. Agora, falando em coletivo, me parece que a regra é essa. Quando o ministro pega carona em jatinho particular para ver jogo em Roland Garros é um problema, vira uma crítica até dos outros ministros. Mas quando a viagem é coletiva, contemplou todo mundo foi aproveitar, aí não tem crítica. Parece que o critério de legalidade é todo mundo poder se beneficiar da viagem. E aí, Tomé? O Tomé tá aqui nervoso também com isso. Não, eu tô extremamente nervoso aqui, né, ouvindo os comentários e tudo mais, mas assim, o que menos nos preocupa hoje são os gastos públicos. Isso é um mero detalhe para um país. O que nos preocupa muito é eles estarem indo fazer uma palestra, né, denominada uma palestra de liberdade e democracia. Qual a liberdade que nós temos no Brasil hoje? A liberdade de não podermos mais nos expressar, a liberdade de nós, jornalistas, não podemos mais utilizar o livre pensamento para poder passar para a população o que nós pensamos, qual é a nossa opinião sobre um determinado assunto, onde a grande maioria das pessoas de direita tiveram suas vidas derrubadas e eles vão para lá para falar de liberdade. E agora falando de democracia, qual é a democracia que nós temos no Brasil hoje? A democracia de que o crime compensa? A democracia que os amigos do rei estão todos soltos por decisões das interpretações de nossas leis? É essa a democracia do Brasil? É essa a democracia a qual nós tivemos pedidos inúmeros há anos para que tivéssemos transparência nas nossas eleições? E o que eles dizem para a gente é: a garantia sou eu. Nós mesmos, o Tribunal Superior Eleitoral, é que auditamos o que nós mesmos fazemos, colocar a população toda de joelho. Esses homens hoje, eles não representam os anseios da sociedade brasileira. Eles estão deixando todos apavorados, com medo do que vai ser o dia seguinte. Será que eu vou continuar falando? Será que eu vou continuar um país democrático quando nós perdemos a democracia e a liberdade de expressão, Pavinato? Nós perdemos um país e nós estamos caminhando para esse caminho e eles vão para lá para fazer uma palestra sobre liberdade e democracia. Isso é uma afronta, isso é um tapa na cara da população brasileira. É a democracia do amor, mas não é qualquer amor não, é aquele amor dos anos 80, é a democracia do amor e estranho amor.